Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, como você já sabe, com tempos definidos para respostas e comentários dos debatedores. O assunto tem a ver com a opinião da Bíblia, o ensino bíblico, melhor dizendo, né, a respeito da filosofia armamentista, se é que a gente pode usar essa frase. A ideia é a seguinte, em alguns lugares do mundo, inclusive em países cristãos, o cidadão que quiser comprar uma arma tem acesso a isso, ele pode comprar e portá-la, né? Lógico, de acordo com as leis e tal. Isso não faz dele necessariamente um assassino e nem um defensor da violência, é um direito que ele tem. No Brasil isso ainda não existe, mas há discussão cada vez mais crescente por causa da situação social que a gente vive, de permitir ao cidadão de bem, se ele quiser, ter uma arma e portá-la. A isso e ao direito de se ter armas e de se comprar armas, etc., a gente chama de armamentismo. O que a Bíblia diz a respeito? O cristão, que obedece à palavra de Deus, pode ser um armamentista? Essa é uma discussão acalorada lá no Hemisfério Norte e a gente quer trazer para a nossa realidade. Na sua opinião, um cristão tem que ser necessariamente contra o uso e o porte de armas ou ele pode ser um armamentista? Veja, nós estamos querendo discutir a profissão de quem precisa usar armas. Essa é outra coisa. Mas o cidadão de bem que não precisa usar arma, se ele quiser, e ele é crente, e ele é temente a Deus e obedece à Bíblia, ele pode ou não pode comprar e portar arma? De acordo com a palavra de Deus. E aí, qual seria a sua resposta? Está no ar, ou vejam só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrária, com presentes para você. Os convidados de hoje, recebemos mais uma vez, com alegria, o ministro da Igreja Batista Redenção, pastor Marcos Granconato. Seja muito bem-vindo, pastor. Paz e graça. Paz e graça, obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Uma alegria participar novamente aqui do programa Vejam Só, tão conhecido no mundo todo, tão querido de todos os evangélicos. É sempre um prazer poder contribuir um pouquinho aqui. Onde fica a Igreja Batista Redenção, pastor? A Igreja Batista Redenção fica aqui na cidade de São Paulo, na Zona Norte, na Avenida General Ataliba Leonel, 3780. Fica perto da estação Parada Inglesa do metrô ou da estação Tucuruvi. As duas estações são próximas, então é uma avenida bem conhecida, fácil de chegar. Muitas pessoas vão nos visitar, até porque conhecem a igreja através do programa, e todos são bem-vindos lá com a gente. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Do outro lado, viajou para estar conosco, né, mais uma vez, o irmão ancião Edson Reis, da igreja Elim, em Hortolândia. Paz e graça. Posso chamar o senhor de pastor? Claro, fica à vontade. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, é um prazer estarmos novamente aqui, reverendo Éder. Obrigado pelo convite. Da última vez que estivemos aqui representando a igreja Elim de Hortolândia, recebemos muitos comentários positivos e nosso pastor-presidente lhe manda um abraço, pastor Silvio. Muito obrigado, retribua por favor. E onde fica a igreja Elim lá em Hortolândia? Fica nas terras de Santo Antônio, logo na entrada da BR-101, na rua Francisca Fontoura, número 40, Palmira Francisca Fontoura, número 40, as nossas reuniões, todos os domingos pela manhã. Muito obrigado pela presença e por ter viajado, né, para estar conosco aqui. A gente vai ver a matéria que abre e apresenta o tema e voltaremos com a explanação inicial dos nossos debatedores no Vejam Só. Um debate que durante um período ficou assim esquecido, ou pelo menos adormecido dentro da igreja, mas que voltou com força total, principalmente depois da eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. Trump, que afirma ser evangélico,
membro da denominação presbiteriana, é um dos grandes defensores do porte de arma. Ele mesmo afirma ser esse um direito das pessoas e que não vai interferir nessa liberdade. Diante dessas declarações e do avanço desse tipo de pensamento, queremos saber: pode um cristão ser armamentista? A Bíblia apoia essa postura? Existe, obviamente, uma variedade de opiniões e correntes teológicas sobre o assunto. Vamos apresentar algumas questões e, durante o debate, veremos muito mais sobre o assunto. Primeiro ponto: a lei do país permite? Para alguns teólogos, a proibição ao porte de arma seria algo a ser legislado pelo Estado. Se isso for permitido pela lei do país, então o cristão também não seria proibido de fazer uso ou ter uma arma em casa. Esse tipo de postura seria possível, pois a própria Bíblia não traz nenhuma restrição. Aliás, segundo esses estudiosos, no Antigo Testamento temos exemplos que em algumas situações era permitido agir em legítima defesa, defendendo sua casa e a sua família. Para contrapor essa linha de pensamento, alguns estudiosos apontam o ensinamento de Jesus. Lá na passagem, quando o mestre afirma que devemos amar os nossos inimigos. Mas a resposta do grupo que defende o uso de armas é que nessa passagem o contexto diz respeito aos inimigos da fé, aqueles que são opositores do Evangelho. Os inimigos citados por Jesus não seriam, por exemplo, aqueles assaltantes que invadem a sua casa durante a noite. Para aqueles que defendem o uso e porte de armas, esse seria mais um assunto de consciência pessoal e não exatamente um mandamento bíblico. Já para outro grupo, a ideia de um cristão portar arma é completamente contrária ao ensinamento do mestre. Inclusive, mostram como Jesus ensinou aos discípulos como andar de maneira pacífica, sem precisar usar ou portar armas. Citam como exemplo o fato de termos que orar e amar os nossos inimigos, além do momento em que Jesus afirma que aqueles que lançam mão da espada, a espada perecerão. Além de mostrarem que desde a fundação da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, não vemos ou temos exemplos de cristãos que precisavam usar armas, tanto para sua proteção pessoal ou para a legítima defesa. Logo, independente da legislação do país, se ela permite ou proíbe o uso ou porte de arma, o cristão não deve, por motivo nenhum, fazer uso desse artifício. Seria uma afronta ou uma postura totalmente contrária aos ensinamentos de Jesus. Bom, o debate e a polêmica já estão prontos e vamos aproveitar também para debater sobre esse tema. Fique ligado, o nosso debate presidencial já está no ar. O mais velho sempre começa, e por uma diferença pequena, o pastor Marcos Granconato, ministro da Igreja Batista Redenção, é quem vai começar o debate. O senhor vai defender qual ponto de vista, pastor? Olha, Heber, antes de tudo, eu quero deixar claro, a minha posição é que o crente pode portar armas e tudo mais. Mas antes de tudo, eu quero deixar claro, para que não haja nenhum mal-entendido, né, na mente do telespectador, que nenhum cristão aprova violência, nenhum cristão deve aprovar a disposição para ferir alguém, agredir alguém, nenhum tipo de violência verbal ou física o crente deve aprovar. O princípio geral que deve governar as relações de todos os crentes é o princípio do amor, do perdão, do andar a segunda milha, de dar a outra face. Esse é o princípio geral que deve ser observado na vida do cristão, e isso nenhum crente, nenhum ministro do Evangelho vai questionar. Isso é ponto pacífico. Agora, o que acontece, o que nós vemos, e aí que o caldo engrossa, né,
é que o drama humano, a experiência humana, ela traz situações que são situações mais conflitantes, mais problemáticas, situações de tensão, em que o crente, muitas vezes, ele se vê diante da necessidade de escolher entre dois valores. Então, nessas situações de conflito, de pressão, é nesses momentos, então, que entra a questão de pode o crente repudiar a violência através do uso de uma arma que ele porventura tenha, ou ele não pode, deve aguardar e confiar ali que de alguma forma Deus vai agir, permitindo que aquela violência seja impetrada por parte da outra pessoa, e aí sua vontade seja feita, ou ele pode interferir, repudiando, usando força ou uma arma, para repudiar a agressão, para repudiar a violência. Então esse problema surgiu na igreja cristã relativamente cedo, né? Claro, existiam soldados cristãos, já no século II, já existiam soldados cristãos que, aliás, foram talvez os primeiros a enfrentarem alguma dificuldade com o Estado romano. Não porque eles se recusassem a usar armas, esse é um ponto importante. O soldado cristão não se recusava a lutar contra o inimigo, não se recusava a trabalhar pela expansão do império. Por que então o Estado romano se indispôs contra os soldados cristãos? Porque os romanos, sendo pagãos, antes de alguma batalha, eles tinham o costume de sacrificar aos deuses, pedindo a bênção dos deuses para aquela batalha. Então, os soldados cristãos se recusavam a isso. Aí, se a batalha dava errado, a culpa era de quem? Dos cristãos. Aí eles tinham que ser punidos e tudo mais, expulsos do exército e tudo mais. Então, todo esse problema. Mas esses episódios da história da igreja mostram o quê? Mostram que eram crentes leais, firmes, convictos, e que usavam armas, estavam ali envolvidos ali nas questões bélicas que eram relativas ali à defesa do Estado. Mas a coisa começa a complicar um pouquinho mais com o passar do tempo na época de Santo Agostinho. Na época de Santo Agostinho houve um problema que era o problema dos donatistas. Os donatistas, aliás, recentemente eu li um livro do Dave Hunt, Que Amor é Esse?, dizendo que os donatistas eram os crentes verdadeiros e que Agostinho defendia os crentes falsos, e Agostinho era perverso e os donatistas eram os crentes verdadeiros. Dave Hunt, ele é feliz em algumas coisas que ele faz, que ele fala. Mas nesse ponto, aliás, nesse livro inteiro dele, nesse livro todo, Que Amor é Esse?, os erros que ele comete são grosseiros, né? São terríveis. Né? O livro não vale nada. Na verdade, Agostinho repudiou o donatismo, especialmente porque havia um grupo dentro do donatismo chamado os circunceliões. Esse grupo de donatistas era um grupo de terroristas, pessoas que invadiam igrejas cristãs, que não pertenciam aos donatistas, e incendiavam essas igrejas, colocavam fogo nessas igrejas, faziam emboscadas para espancar bispos. Então, por causa disso, desse problema que era tão premente no norte da África, na atual Argélia, né? Havia muitos donatistas, havia uma igreja cristã numa rua, uma igreja donatista do outro lado da rua. Então, o problema era muito intenso, e os circunceliões, eles eram aldeões que moravam nas montanhas, né? Mais para o lado oeste da cidade de Hipona. No lado leste existia já o rio e as plantações, porque o norte da África servia como celeiro do Império Romano. E eles vinham desses povoados das montanhas a oeste, e eles então formavam grupos que espancavam, batiam nas pessoas e tudo mais. Então Agostinho teve que lidar com essa questão. Como é que o crente vai lidar com o problema da violência injusta trazida contra ele? Então ele formulou a questão lá, a tese da guerra justa, por causa de outros motivos também, a invasão dos bárbaros, tudo, mostrando, olha, há situações que não são necessariamente previstas nas Escrituras. A Escritura não é um catálogo de todas as situações que o crente enfrenta. E nessas situações em que alguns valores são colocados em jogo, é correto o crente, na defesa da sua própria vida,
ou na defesa da verdade, ou na tentativa de impedir o avanço do mal, ele usar de uma força maior. Então, acredito que essa conduta que Agostinho ensina e que parece estar presente nas páginas do Novo Testamento, do Velho não vou nem falar, né? Mas do Novo Testamento, me parece que essa conduta é uma conduta equilibrada, correta, sensata e que se harmoniza melhor com o drama humano e o drama do cristão. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o irmão ancião Edson Reis, ele que é da igreja Elim, lá em Hortolândia, no interior de São Paulo. Qual vai ser a posição que o senhor vai defender, pastor Edson? Eu vou defender a mesma posição de Jesus. Uhum. Né? Jesus, ele, quando se vê diante de situações que requeriam, por exemplo, o uso da violência, ele diz, guarda a espada no teu lugar. Eu, quando analiso a vida de Paulo, Paulo diz lá no Coríntios capítulo 11, que ele foi espancado, né? Paulo diz que ele teve que descer por uma janela, e não consigo encontrar nenhum texto no Novo Testamento que justifique o cristão estar armado para se defender. Muito pelo contrário. Consigo encontrar no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, textos que mostram que o cristão vai sofrer mesmo, que ele vai ser perseguido. Porque você imagine, por exemplo, nós somos cristãos. E aí, dependendo, não vou entrar em mérito de posição pré ou pós-tribulacionista. Mas imagine, por exemplo, numa perseguição. Você está sendo perseguido pelo nome de Jesus, mas você tem lá um 38 em casa. O cara bateu na tua casa para te pegar pelo nome de Jesus. Você vai se justificar e vai, claro, se levantar contra ele, porque todo mundo que está armado é mais valente. Então eu sou completamente contra que o cristão use arma de qualquer maneira, seja arma branca, seja qualquer tipo de arma. Entendo todos os pontos, inclusive históricos, né, que o reverendo Graconato coloca aí. Granconato coloca, mas não consigo enxergar dentro da Bíblia posicionamento, nem no Antigo Testamento, que parece tão óbvio. Nem no Antigo Testamento. Parece tão óbvio, né, vamos chamar aí as jihadis do passado, né, as guerras santas, nós não conseguimos enxergar civis portando armas fora desses momentos. E o Novo Testamento, então, piorou a situação. Então, essa é a posição que eu justifico e defendo dentro da Bíblia. E você aí de casa? Eu sei que você ainda não tem uma opinião formada, ou talvez até tenha e possa modificar ao longo do debate, mas a pesquisa é para responder agora. Vejam só.com.br, se você ainda não votou na enquete, faça isso. Ela está lá nessa página nossa do programa. Vamos ver a pergunta? O cristão pode matar em algum caso? É um pouquinho diferente a pergunta em relação ao tema. É só para a gente fazer uma pesquisa. O cristão pode matar em algum caso? Sim, quando for legítima defesa. É legítima defesa, matou, não precisa nem ficar com peso na consciência. Segunda resposta. Sim, dependendo da profissão. Aí não é só legítima defesa. Se o sujeito tem a profissão de ser um policial ou um soldado do exército, da marinha, da aeronáutica e houver uma guerra, ele tem permissão para matar. Terceira resposta, não. O mandamento é para não matar. Muito claro, não matarás. E, mais uma resposta, por favor, a minha, não sei. Eu não sei, ou não concordo com nenhuma das formulações anteriores. Vote nessa e você, olha só o presentaço de hoje, hein? Hoje vai ser um presentão bem legal. É a assinatura da revista Defesa Cristã. Tá aqui, ó. O pastor Edson Reis faz parte da liderança da revista, da diretoria da revista Defesa Cristã, e nos doou a assinatura de uma revista como essa, como presente para quem votar na enquete e for sorteado. Então isso é aquilo que eu digo todo o programa. Acordou de manhã cedo? Entra lá no site do programa, deixa eu ver a enquete de hoje, vota, pronto. Está sempre concorrendo aos brindes da Academia Teológica da Graça de Deus. Dá tempo de falar mais um pouquinho, Angélica? Então, vote na enquete para você poder concorrer a esse sorteio. Rapidinho, olha, está para começar, agora no dia 24, o 29º Seminário de Música e Adoração na Catedral Evangélica, aqui na rua Nestor Pestana. Esse é um evento que acontece, né, já pela 29ª vez, dirigido pelo reverendo Dr. João Wilson Faustini, uma autoridade
conhecidíssima no mundo na área de música sacra e música de coral. Eu fui aluno dele, graças a Deus. E o maestro Parcival Módulo, são os mentores desse evento, eles estarão presentes, assim como muitas outras pessoas também. Você pode pegar detalhes desse seminário no soemos.com.br, vai ser agora do dia 24 a 27 de agosto, o encerramento é franqueado ao público no culto de domingo, com um grande coral formado pelos seminaristas, né, do seminário, e o órgão de tubos que a catedral tem, medieval, algo assim que se Jesus voltar nessa hora, quem chega bem antes, porque já vai estar no meio do caminho, né? De tão arrebatador que é a experiência, tá bom? A gente vai para o intervalo, na volta teremos as primeiras inquirições do Vejam Só. Muito bem, hoje o programa é aquele com formato de tempos definidos e quem vai fazer a primeira inquirição é o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Pode falar, pastor. Weber, você falou de presente, eu esqueci de falar. Posso dar um presente para você? Lógico. Não, é que o Nicolas Ramos Borges esteve aqui alguns dias atrás e ele trouxe um livro para você, mas o livro acabou sendo sorteado. Esse livrinho aqui, As Tocantes Verdades da Flor, que é uma exposição dos 5 pontos de Dort. E ele me falou que você queria um exemplar, eu falei, não posso esquecer de levar para o Weber. Eu As fiz Tocantes... Que câmera que eu mostro? Essa aqui? Essa aqui. Essa aqui. Ok. Não, ali, ó. Ali. Isso. Essa ali. Ok. As Tocantes Verdades da Flor, que fala dos 5 pontos do calvinismo, no Sínodo de Dort. Né? Um livrinho pequeno, mas simples e muito fácil de entender, para evitar que a pessoa tenha que ler grandes compêndios sobre o assunto, né? A pessoa faz aqui consultas rápidas aqui e consegue aprender sobre esse tema. Então, isso aqui é seu, trouxe para você de presente aí. Aliás, eu te dei tanto livro já, que você deve ter uma prateleira cheia de livros aí, que ao longo dos anos... A dedicatória, tá bom, pastor? Tá jóia. Sua primeira pergunta. Ok. Pastor Edson, o irmão disse que defende, na sua primeira fala, o irmão disse que defende o argumento, a visão de Jesus. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta acerca de algo que Jesus disse. Ele disse algo em Marcos, no capítulo 6, versículo 8. Ele disse o seguinte: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, e aí prossegue o texto. Nós sabemos que naqueles dias, nos dias de Jesus, o bordão era uma arma poderosa. Acredito que é daí que vem a palavra bordoada. E as pessoas usavam bordão naqueles dias porque realmente eram dias perigosos. Nós sabemos que os viajantes, eles sempre viajavam com o bordão por questões de proteção pessoal. Era uma arma de proteção pessoal. Contra quem? Uma arma contra animais selvagens, nas viagens. Uma arma contra cães, que andavam em matilhas, e é mais perigoso. Hoje em dia os cães, eles não têm psicólogo hoje em dia, né? Mas são tratados como melhor do que muita gente. Naquela época não, os cães eram terríveis, comiam carne humana. Jezabel foi devorada por cães. No Calvário, por que o Calvário tinha esse nome, Calvário, caveira? Porque as pessoas que morriam ali crucificadas, os seus corpos não eram sepultados. Ficavam ali, jogados ali, e os cães devoravam aquelas carnes. Então eram animais perigosíssimos. Então o bordão servia para espantar esses animais. E não somente isso. O bordão também servia para se proteger, para que a pessoa se protegesse contra salteadores. Como aconteceu, por exemplo, o bom samaritano foi atacado por salteadores. Isso era muito comum naqueles dias. O Salmo 121, quando diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que ele olha para os montes e fica com medo? Porque as montanhas eram lugares terríveis, onde se escondiam os salteadores. Então, por isso, as pessoas viajavam levando um bordão. E o bordão servia, então, para se proteger, para
afastar salteadores, bandidos perigosos e até proteger a vida da pessoa, porque os salteadores matavam a pessoa para levar o seu dinheiro, para levar suas coisas. Então, por isso, o bordão era importante. Como o irmão lida com essa orientação de Jesus, que diz, olha, não levem mantimentos, mas levem pelo menos um bordão. Para que servia esse bordão que os discípulos deveriam levar? Era para eles se apoiarem só no bordão? Eles tinham algum problema de locomoção? Ou eles levavam o bordão porque era uma arma poderosa de proteção, de defesa contra esses perigos todos, inclusive pessoas? 3 minutos, pastor. Eu acredito que o senhor já praticamente respondeu durante a sua inquirição. Jesus não tem em mente, em momento algum ali, a questão de defesa pessoal. Não? Não, de maneira alguma. Ali Jesus trata que eles levem um bordão exatamente para se protegerem contra os perigos dos animais. E é lógico, né? Nós estamos tratando aí de seres humanos. Se eles, obviamente, fossem atacados, esse bordão ele deixaria de ter somente aquela utilidade e teria outra. Mas dizemos que essa recomendação de Jesus é para se protegerem de salteadores, conforme o senhor próprio citou, vai também contra completamente a ilustração do bom samaritano, que é assaltado, apanha e ele cai, e a Bíblia não mostra, dentro da ilustração de Jesus, a necessidade dos samaritanos usar um bordão para se defender. Então, logo fica muito claro que esse bordão era para que eles pudessem defender-se dos perigos dos animais. Nós sabemos, não só o bordão, como, por exemplo, também a espada. A espada era muito comum naquele tempo. Mas, quando nós observamos o uso da espada, não era para que eles, por exemplo, como discípulos de Jesus, se protegessem dos salteadores. Era para que eles abrissem caminhos nas matas, era para que eles, por exemplo, sacrificassem animais, né, a fim de comê-los. Digo sacrificar no sentido de matar, a fim de comê-los e assim por diante. Nós não conseguimos enxergar dentro da palavra de Jesus, com todo respeito ao irmão, nem a inferência para isso que o irmão colocou. Nem a inferência não existe do bordão ser utilizado para uma defesa pessoal. Não consigo enxergar, é assim que eu vejo esse questionamento. O senhor ainda tem tempo, quer usar? Não, pode dar para ele que ele vai precisar mais. Pastor Greconato, 3 minutos para o senhor, seus comentários. Assim, a inferência, pastor, quem faz é o irmão, me desculpe. Porque inferir que alguém viaja com uma arma como bordão só para bater em cachorro é realmente uma inferência bastante ousada, especialmente em dias como aqueles. Nós não estamos falando de um passeio, né, pelas ruas de São Paulo. Nós não estamos falando de viagens em que a pessoa se via apenas diante de matilhas de cachorros bravos. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de pessoas que, quando saíam viajar, sabiam que estavam colocando em risco a própria vida. O bordão, o motivo principal do uso do bordão não era espantar cachorro, ainda que os cachorros pudessem atacar. Mesmo porque muitos animais desse tipo, até mais selvagens, eles se assustam um pouco com o ser humano. Na história, por exemplo, de Inácio de Antioquia, quando ele foi lançado às feras, ou quando ele iria ser lançado às feras, ele fala que ele orava a Deus para encontrar as feras ávidas, porque ele sabia que muitas feras, muitas vezes diante dos seres humanos, elas fugiam assustadas. Não era o caso de pessoas. Salteadores, eles atacavam a pessoa. Então, quando Jesus fala, olha, leve um bordão, ele não qualifica. Ele não fala assim, ó, levem um bordão porque é perigoso algum cachorro atacar vocês. Não, levem um bordão porque o bordão é uma arma que vai ajudar vocês a se livrar de qualquer perigo, de qualquer ataque. E mesmo na parábola do bom samaritano, o fato de Jesus não contar ou não dizer que ele não levava um bordão, isso não é dito porque o objetivo da parábola não é esse, é só mostrar que ele foi atacado e alguém ajudou lá. O bom samaritano ajudou aquele homem ali. Mas o texto também não fala que o homem atacado levava um alforje ou uma sandália. O objetivo não é descrever o que aquele homem carregava consigo, mas apenas mostrar que ele foi atacado,
por um bando de ladrões e foi socorrido depois. Agora, deduzir daí que ele não andava com um bordão, ou que se ele se defendesse, isso seria errado, isso seria pecado, seria um absurdo até, em face da própria orientação dele, dada aos discípulos, de levar um equipamento de proteção pessoal. Obrigado, pastor. Esse é o som que marca o fim do tempo, né? 20 segundos para terminar. Pastor Edson Reis, sua primeira pergunta. Bom, o pastor Granconato disse que a questão do bordão era para que eles pudessem se defender dos seus inimigos. A minha pergunta para o pastor fez uma colocação bastante interessante, mas a minha pergunta para o pastor é a seguinte: onde nós conseguimos enxergar qualquer referência bíblica a este assunto do ponto de vista que o senhor coloca, que era também para que eles pudessem se defender de salteadores? E como conciliar isso com o que Jesus disse? Agora nós vamos para Jesus tratando de pessoas. Vocês ouviram o que foi dito, estou citando Mateus 5,38. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Quem é o homem mau aqui? Se alguém te bater na face, não use o bordão, mas ofereça-lhe a outra. E se alguém quiser te levar para um tribunal, tira e te tirar a túnica, dê para ele também a capa. E se alguém forçar você a andar 1 milha, ande com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Vocês ouviram, amem seus inimigos e amem seus amigos e odeiem seus inimigos. Mas eu digo para vocês ao contrário, agora amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Como conciliar a posição do cristão, né, com bordão ou sem bordão, com essas palavras de Jesus, em face da posição que o senhor coloca da autodefesa, né, com o bordão? 3 minutos, pastor. O pastor, o princípio geral que deve reger as relações de um crente sempre é esse: o princípio da não agressão. Nós não estamos lidando com essas questões aqui, com questões de ofensas que acontecem no relacionamento aí do dia a dia, de provocações, até de um tapa no rosto que alguém pode levar. Nós sabemos de situações de relacionamentos pessoais que acabam nisso. Vemos aí brigas até de casais. Eu sou pastor há 30 anos. Sei de casos em que a esposa agrediu o marido agrediu a esposa. E a orientação dada é, nesses casos, não revide, se afaste. Não agrida também, não bata também. Ou se um irmão, um crente, recebe um tapa na cara de uma outra pessoa, não revide, se afaste. Né? Diga para aquela pessoa que você não vai entrar numa briga com ela e ore por ela. E esse é o princípio geral. Isso é o que deve dominar. Então, na realidade, nesses aspectos, né, no que diz respeito a essas questões de intrigas pessoais, de brigas que muitas vezes chegam, infelizmente, a esse ponto, todos nós sabemos qual deve ser o nosso procedimento. Nosso procedimento deve ser não resistir, dar a segunda face, dar a outra face, andar a segunda milha, perdoar, orar por aquele irmão. Né? Isso deve reger o nosso comportamento. Agora, nós estamos falando aqui de questões diferentes. Nós estamos falando aqui de um homem que está com sua esposa, viajando por uma estrada. Um homem que está aqui viajando com sua esposa e um filhinho ao seu lado ali, um garotinho. E chegam esses homens que são assassinos. Não é uma questão de relacionamento pessoal que chega numa fase, num momento de conflito. Não é uma questão de relacionamentos pessoais que chega numa fase de intrigas ou de brigas e que chega até o ponto às vias de fato. Não. Estamos falando aqui de um ataque mortal. E um ataque mortal que muitas vezes só pode ser reprimido ou evitado através do uso de alguma coisa, de alguma arma, de algum instrumento. É disso que estamos falando aqui. As hipóteses que o irmão levantou, nós estamos de acordo, damos as mãos, né? Estamos em paz no que diz respeito a isso aí.
mas estamos tratando de outras questões, as questões que fizeram Agostinho levantar suas teses, né? Questões de limite, é disso que estamos falando. Num caso como esse, o crente pode sim usar da sua arma ou de alguma coisa assim para defender a sua vida, a da sua esposa e a do seu filho. Muito bem, pastor Edson, seus comentários. Então, a questão não se trata de você não poder se defender. Eu acredito que, conforme a gente coloca aí, ninguém tem sangue de barata. Lógico que, diante de um momento que você precisa defender a sua vida ou a vida da sua família, qualquer pessoa vai reagir. Isso vai ser normal. Agora, o que nós colocamos é o seguinte, eu posso ter uma arma para esses momentos? E aí eu digo que não. Eu digo, por exemplo, que se o cidadão invadir a casa de um crente, e o crente, no calor da invasão, pegar de repente uma enxada, uma faca, e dar na cabeça do cidadão, e alguém fala assim, ei pastor, como é que faz isso? Eu vou dizer para o irmão, você agiu corretamente. Porque, afinal de contas, ele está se defendendo no calor. Agora, quando eu tenho uma arma premeditado em casa, eu sou muito mais homem do que, inclusive, aquele que está entrando. Então, nesse aspecto, quando a gente agora vai realmente ao tema, é que eu digo que o cristão, ele não pode, porque, vamos pensar um pouco, nós já tivemos no Brasil, em outras épocas, e tivemos em tempos recentes nos Estados Unidos, e agora vai piorar, conforme a reportagem inicial menciona, com a visão de Donald Trump, a ideia de você poder... A arma você compra nos Estados Unidos, você compra Coca-Cola aqui no boteco. E aí o que a gente tem? Criança com 8 anos matando coleguinha de escola. Né? Aí você imagina, por exemplo, uma criança de 8 anos, filho de crente, matando uma outra criança na escola porque o pai tem uma arma. Como que a gente consegue conciliar isso com a palavra de Jesus? Então, eu entendo que o não ter, até para essa discussão, ela visa formar opiniões até para essa questão que vem sendo discutida hoje já no país, e conforme disse o reverendo Weber, em outros países. A questão do não ter faz com que você faça a sua dependência exclusivamente de Deus. Por exemplo, eu viajei com o pastor Padilha, em memória, acho que o senhor conheceu, das Assembleias de Deus. O pastor Padilha, por exemplo, ele tinha uma história, agora ele já faleceu, ele tinha uma história que o ladrão entrou na casa dele para assaltar e queria levar os bens dele, ele deu um grito. Em nome de Jesus, o ladrão atirou, a bala bateu na testa dele e subiu. Isso é fato verídico, tem testemunhas. Um homem que depositava toda a sua confiança em Deus. Poxa, mas aí é muito fácil, né? Eu acho que o nosso problema é que a gente não confia tanto quanto a gente diz que confia. Lê facinho. Confiar, eu pego uma arma e dou um tiro no cara. Essa é a minha visão. Primeira rodada encerrada. Pastor Marcos Granconato, sua segunda pergunta. Eu entendo a posição do pastor e eu quero destacar o seguinte. Essa posição do pastor é uma posição cristã, ela está dentro dos limites da visão, da cosmovisão cristã, dentro da ética cristã. Dentro da ética cristã, isso cabe, claro que cabe, é lógico, não há dúvida disso. O que não pode acontecer é nós elevarmos a nossa posição, questões ligadas aos nossos escrúpulos pessoais, a nossa ética pessoal a partir de certos desdobramentos hermenêuticos e transformar isso em norma a ser imposta a todos os cristãos. Eu não posso fazer isso. Eu posso ter uma posição ética relacionada ao problema armamentista e ser bastante reservado em relação a isso, mas entender que isso não é decorrente de nenhum texto neotestamentário, especialmente, que é a parte que mais se aplica à igreja, né, mais diretamente ligada à igreja, um texto neotestamentário que trata especificamente desse assunto. Eu não posso, então, elevar isso à categoria de determinação imposta a todos os cristãos. É importante enfatizar isso aí. E a pergunta? E a pergunta é a seguinte. Eu tenho aqui um texto, é o texto de Lucas 22, 35, em que Jesus fala assim: a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge,
e sem sandálias? Faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes, basta. Essas espadas que são mencionadas aqui, ou a própria orientação dele, para que eles vendessem a capa e comprassem uma espada, essa espada aqui era para cortar mato e afastar cachorros? 3 minutos, pastor. Então, quando a gente pega o texto aqui e dá uma analisada no contexto, veja só, ele diz assim, é para que se cumpra a escritura. Essa espada aqui não era nem para cachorro e nem para gente. Essa era só para se cumprir a escritura. Veja que a posição de Jesus, ela é tão pacificadora que ele diz assim, Senhor, nós já temos 2, então basta. Por que Jesus não armou eles com 24 espadas? Que era costume, o senhor conhece a cultura judaica? Era costume que eles andassem com 2 espadas. Então, quando Jesus fala assim, basta, é assim, olha, eu só preciso de algo para que a escritura se cumpra. Quando eles apresentam e a escritura se cumpre, o versículo 52 do mesmo capítulo diz assim, ó, depois que o Pedro corta a orelha do soldado, né? Aí o texto diz assim, olha, vocês, 52, disse Jesus aos principais sacerdotes e oficiais e à guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham saído contra ele, saíste com espada como a um assaltante. Eu estava todos os dias no templo e vocês não estenderam as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora, é a hora do poder das trevas. Então, o que Jesus Cristo faz aqui, pastor Marcos, é simplesmente fazer com que a escritura seja cumprida. Porque imagine só, como nós estaríamos hoje discutindo 2000 anos depois, imagine que esse debate fosse sobre cumprimento das escrituras. E aí alguém levantasse aqui uma tese, olha, vai ter uma profecia de Jesus que não se cumpriu. Qual que é? Aquela que ele foi contado com os malfeitores, foi contado com os assaltantes. E aí a gente ia falar, puxa vida, é mesmo, onde é que está essa profecia? Então, ela tem que se cumprir, é só por isso. Mas, fora essa passagem, que é uma passagem bem particular, nós estamos falando em final de 3 anos e meio de ministério de Jesus, e nós não percebemos dentro do colégio apostólico, dentro dos discípulos, nenhuma situação onde Jesus diga para eles que eles deveriam andar armados. Uma situação completamente atípica e especial. O versículo e o contexto deixam isso muito claro. Tá bom? Tá bom. 3 minutos para os seus comentários, pastor. Quando ele fala, para que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores, né? Isso não significava que quem tivesse espada era malfeitor. Na realidade, as pessoas usavam isso, né? Tinham espadas, né? E nem por isso eram malfeitoras. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, daqui para frente a situação vai ficar feia. Daqui para frente vocês serão vistos com bastante animosidade. Por outro lado, vocês não são um grupo de revolucionários. Vocês não são zelotes. Vocês não são, no caso na época, sicários, que andavam com punhais e assassinavam pessoas. Vocês não são um grupo de terroristas tentando repudiar o jugo romano, como aconteceu poucas décadas depois em Jerusalém, com os diversos levantes, e no século II, mais tarde, com Simão Bar Kokhba, e outros personagens que eram revolucionários, Simão de Giora, no ano 70. Vocês não são nada disso. Vocês são meus discípulos. Mas, daqui para frente, eu serei contado entre os transgressores, de modo que vocês serão vistos com animosidade. Então, agora, é hora de tomar cuidado. É hora de tomar medidas de proteção. É hora de vocês terem aí, andarem com uma espada, porque as coisas vão ficar difíceis para vocês. E é esse o objetivo dessa passagem aqui, quando ele diz, então lhe disseram, Senhor, aqui 2 espadas, né? Ele diz, basta, talvez querendo dizer, olha, não quero mais falar sobre esse assunto, né? Esse assunto está encerrado.
né? Ou então, olha, as 2 espadas são suficientes para que o grupo se defenda no caso aí de uma agressão violenta contra vocês, né? Esse é o objetivo dessa passagem, mostrando que dali para frente as coisas seriam diferentes, né? Essa é a minha concepção aqui acerca desse texto. Agora, é claro, o que Pedro fez naquele momento, que o irmão mencionou, claro que foi errado. Claro, chegaram os soldados, o povo, todos ali ordenados ali pelas autoridades da época com uma ordem de prisão. E é claro, num caso como esse, eu não posso repudiar isso com a violência, cortando a orelha de alguém. Ou no caso de Pedro, não quis cortar a orelha de ninguém, ele não mirou na orelha, ele mirou na cabeça, que evidentemente Malco tirou a cabeça e cortou a orelha. Mas é evidente que esse tipo de reação está errada, claro. Mas o ter algo para se proteger da violência iminente que o Senhor estava prevendo, isso não tem problema, o texto mostra isso. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o último bloco do Vejam Só. Muito bem, esse é o terceiro bloco do programa de hoje, que discute a Bíblia e o movimento armamentista. Será que um cristão pode ser armamentista? Tem apoio nas escrituras para isso? Nós temos o pastor ancião Edson Reis, da igreja Elim, de Hortolândia, que vai fazer a segunda pergunta dele ao pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Bom, o pastor Marcos fez a explanação acerca do texto de Lucas capítulo 22, e a minha colocação em relação ao que o senhor comentou, né, sobre a questão da defesa, que agora, olha, é como se Jesus falasse para eles, agora os tempos ficarão difíceis, essa foi a fala do senhor, e vocês precisam de uma espada. Bom, quando eu leio o relato paralelo de Mateus, parece que eu enxergo diferente, reverendo Granconato. Ele diz assim, olha, então Jesus lhe disse, guarda a espada, pois todos os que usarem a espada morrerão pela espada. Parece que Jesus aqui, nesse momento, ele dá uma lição final para os discípulos. Eu pedi para vocês pegarem as espadas só para cumprir uma profecia. E aí o reverendo disse assim, mas usar espada era algo normal. Sim, concordo, inclusive 2. Mas cortar a cabeça de um homem não é algo normal, é algo de um malfeitor. Então era necessário que se cumprisse aquela profecia. Bom, diante de Mateus, capítulo 26, versículo 52, e por extensão a nós como cristãos, guarda a espada, porque todos aqueles que usam a espada morrerão pela espada. Guarda tuas armas, não entras nesse caminho, porque você, se andar armado, poderá morrer pela arma. Como é que a gente concilia essa palavra de Jesus com a posição aqui, meu irmão? 3 minutos, pastor. Mais uma vez, o ele foi contado entre os malfeitores não estava ligado a ter uma espada. Eu vi você com uma espada, então você é um malfeitor. Então se cumpriu a escritura lá, tem espada, é malfeitor. Então agora se cumpriu, tá? Estou contando ele entre os malfeitores, porque tem espada no meio lá daquele grupo. Não há essa relação entre a profecia e o porte da espada. A gente sabe quando foi que a profecia, ele foi contado entre os malfeitores, nós sabemos quando essa profecia se cumpriu. Ela se cumpriu na cruz, quando o Senhor foi colocado entre 2 malfeitores. Foi nesse momento que a profecia se cumpriu, não quando ele disse para os discípulos que poderiam ter uma espada. Olha, agora se cumpriu, nós temos aqui 2 espadas, se cumpriu a profecia, somos então contados entre os malfeitores. E mais uma vez, a orientação dada a Pedro era uma orientação correta, porque realmente o Senhor nessa orientação que dá a Pedro, ele ensina o princípio geral, de que nós não podemos viver pela espada. Nós não podemos fazer da espada a nossa filosofia de vida. Nós não podemos viver repudiando qualquer coisa que nos desagrada a partir da espada, a partir da violência. Se um policial ou um grupo de perseguição religiosa
estatal bate na minha porta, como aconteceram com os cristãos do passado, com uma ordem de prisão, não é correto eu pegar uma arma e disparar contra eles. Claro que não. Mais uma vez, né, nós falamos do repúdio da violência nessas situações de limite. O que Pedro fez foi errado. Agora, o uso de armas em situações assim de limite, em situações em que realmente existe um risco injusto contra a vida, contra a verdade e tudo mais, isso é fundamental. Veja, por exemplo, na história da igreja cristã, nós encontramos a Batalha de Tours, que ocorreu no ano 732, né, cidade de Tours, próxima a Tours, na França, com Carlos Martello. Graças a essa batalha, o islamismo que tinha tomado conta de todo o norte da África, que era cristão, e de toda a Península Ibérica, foi interrompido na sua marcha. Então, nós devemos dar graças a Deus até hoje pela Batalha de Tours, porque os exércitos cristãos de Carlos Martello mantiveram as hordas muçulmanas atrás dos Pirineus. Então, foi uma situação em que houve necessidade de usar armas e acho que devemos dar graças a Deus por essa batalha. Irmão Edson Reis, seus comentários. Bom, aí eu vou para a lei mosaica, que serve aqui de apoio no que a gente está falando, porque Jesus disse que a lei e os profetas se cumprem aqui. Êxodo capítulo 22, versículo 2. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, o ferido não será culpado do sangue. Veja, situação incidental. Agora veja só onde encontramos aqui a questão da arma, no 3. Se, porém, já havia sol quando se deu, quem o feriu será culpado de sangue. O ladrão fará restituição total, mas se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Olha que interessante como Deus coloca, né? Se o ladrão entrou em casa à noite, e claro, nós não podemos considerar aquelas noites como as noites de hoje, tudo bem iluminado. O ladrão entrou em casa à noite e ele entrou num combate, ele morreu. O dono da casa não tem culpa nenhuma. Mas diz que se o sol sair, ele vai ser culpado de sangue. Por que se o sol sair, ele deveria ser culpado de sangue? Porque agora a luta já se tornava uma espécie de vingança. Já não se tornava mais uma morte acidental. Com o sol, a situação do israelita, né, para com o ladrão, ela já se tornava uma situação vantajosa. Já era possível ele perceber, por exemplo, que estava pegando uma faca e matando a pessoa. No escuro, se ele o fez sem intenção. Então, eu vejo a questão da intenção, e diz que de boa intenção o inferno está cheio. Então, eu vejo a questão da intenção dentro do texto. E, lógico, né, jogando lá para o Novo Testamento de novo, que o senhor comentou que ali a profecia se referia a Jesus entre os dois malfeitores. Então, eu discordo, porque o texto, Jesus faz a aplicação, sim, e não é pela espada. É porque ele sabia o que Pedro fez com Malco. Então, quem corta a cabeça do outro, conforme nós nos admitimos aqui, é uma pessoa que é um malfeitor. Então, Jesus dá cumprimento àquela profecia ali naquele momento. É a primeira vez que aquela profecia se cumpre. Claro que na cruz do Calvário também aconteceu, normal. Mas a profecia se cumpriu ali naquele momento. Então, o cristão, ele possuir uma arma com a intenção de defender-se, ele se expõe a ter uma culpa de sangue. Agora, se ao mesmo tempo o que acontece com ele, ele não tem uma arma, mas ele se porta de maneira a defender sua vida, eu também não posso acusá-lo de ser culpado. Então, acho que é uma questão profunda que envolve aí os dois pontos que nós estamos mencionando. Muito obrigado, pastor. Pastor Marcos Granconato, sua última pergunta. A questão do ladrão que entrava na casa à noite, o que está sendo avaliado aí, na verdade, é a possibilidade da pessoa avaliar o grau de perigo. Ele matar alguém no escuro, ele não sabe o grau do perigo que está ameaçando a sua vida, então ele mata. Agora, ao longo do dia, ele sabe avaliar o grau de perigo
e sabe dizer, eu não preciso matar essa pessoa, está roubando, está ameaçando a minha vida. A minha casa foi invadida anteontem. Ai. O ladrão entrou na minha casa anteontem. Por isso que o senhor precisa de uma arma. Graças a Deus eu não estava, mas as minhas câmeras pegaram as imagens dele e eu vi entrando ali, pegando, saiu com um equipamento meu. Tinha gente em casa, não viu ele entrar, tudo mais. Mas suponhamos que eu tivesse chegado à luz do dia e visse aquele moço lá entrando na minha casa. Né? Eu tenho condições de avaliar o grau de força que eu devo usar para repudiar o mal que ele está fazendo. Eu não preciso matá-lo. Eu posso, talvez, me atracar com ele, arrancar o que ele tem na mão, ou correr atrás dele, ou gritar. Não preciso matá-lo. Então, essa é a questão presente aí E a pergunta no do texto. senhor? A minha pergunta é a seguinte. Nós aprendemos no texto de Atos 23, nós aprendemos que o apóstolo Paulo, ele estava ameaçado de morte em Atos 23, descobrem que havia um complô contra ele, e ele então, ele chama o capitão da guarda ali, conta para ele o que aconteceu, e o comandante então prepara um grupo armado para proteger o apóstolo Paulo, e eventualmente, se houvesse o ataque, esse grupo, logicamente, repudiasse esse ataque usando as armas deles ali. Então, o apóstolo Paulo, ele desfrutou de proteção militar em Atos, capítulo 23, versículos 23 e 24. 200 lanceiros protegendo o apóstolo Paulo para matar as pessoas que viessem sobre ele ali. Lucas narra esse episódio, ele não censura absolutamente em nada essa medida, parece até que Lucas vê isso como proteção de Deus, guardando o apóstolo Paulo contra o ataque desses homens. Parece que Lucas, ele narra isso como uma evidência do cuidado de Deus, e o apóstolo Paulo desfruta dessa proteção de uma brigada armada fortemente. Isso de que o apóstolo Paulo desfrutou, como o senhor avalia isso? É correto isso? O crente pode desfrutar disso e contar com essa proteção? Ele pode ter um guarda-costas armado? 3 minutos, pastor. Então, posição corretíssima. São duas questões. Porque quando a gente pega Romanos capítulo 13, e nós vemos as autoridades superiores serem citadas, Paulo diz que eles não carregam a espada à toa, mas eles carregam a espada para execução porque são ministros de Deus. Então, eu não tenho problema nenhum com o guarda usar uma arma e eu ser escoltado. Então, é isso que Lucas relata, é um texto descritivo, Lucas não censura porque também não está na alçada dele censurar. E é lógico, Paulo está perante Félix, Paulo está pedindo uma guarda, eu preciso ir para Roma, o pessoal quer me matar e eu preciso de ajuda. Então, veja só, quem é que guarda Paulo? Nós entendemos que é a guarda romana, é o Império Romano. Paulo é um prisioneiro, né? Vamos dizer aí, entre aspas, um prisioneiro político, ele precisa de asilo. Então, vejo com toda tranquilidade. Agora, a segunda questão, se eu posso ter um guarda-costas, como eu vejo hoje muitos pastores com guarda-costas, armados, isso para mim é uma incoerência muito grande com o ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque Jesus, em um momento algum, se usou disso, teve, ou porque ele se valorizou tanto, agora ele tinha que andar armado, ou mesmo seus apóstolos. A gente não consegue enxergar. Então, eu vejo, são duas questões, né, conforme diz, completamente diferentes. Ser protegido pela polícia, né, é uma coisa. Agora, eu tenho segurança, mesmo que ele seja um policial, a paisana, armado, porque eu sou um pastor, é completamente incoerente com o evangelho. Nada. Por que quem é que pode matar um pastor? Só pode matar um pastor um inimigo do evangelho. Se eu sou pastor, eu me exponho ao risco de morrer, conforme disse Paulo. Aí eu sou vitorioso em Cristo Jesus, citando Romanos capítulo 8, versículos 35 em diante. Somos vitoriosos porque somos levados para a morte o dia inteiro. Então, são duas posições
que para mim as duas têm seu lugar dentro do cristianismo. É dessa maneira que eu vejo. Respondeu? Seus comentários, pastor. Eu vejo de forma diferente isso que o pastor está falando. Claro, porque um pastor precisaria de proteção policial. Bom, não é o normal ele precisar de proteção policial. Claro, não é comum isso. A não ser que ele seja muito rico, né, e tenha medo de ser sequestrado, mas não é o meu caso. Né? Há situações em que talvez isso seja necessário, e se fosse necessário na minha vida, eu não teria problemas com isso, ou na vida da minha família. Eu já sofri ameaças anônimas de morte. Telefonemas anônimos no ministério, por causa de pessoas que se sentiram prejudicadas pelo meu ministério, por alguma pregação que eu fiz, ou por alguma medida disciplinar que eu adotei na minha igreja, e pessoas perversas começaram a ligar para minha casa, para minha família, fazendo ameaças. Não tinha condições na época de pagar um segurança para mim nessa época, para olhar a minha casa, olhar a minha esposa, olhar a minha filha, que na época tinha 1 aninho de idade só. Mas eu não acredito que uma medida como essa se afaste muito daquilo de que Paulo desfrutou aqui, dessa proteção armada que ele desfrutou aqui. Se fosse um segurança ilegal, não aprovado pelo Estado, um bandoleiro, um bandido ali que eu pagasse ali para ilegalmente me proteger e a minha casa e a minha família, aí sim, algo errado, estou pagando ali um pistoleiro para tomar alguma medida violenta contra essas pessoas. Eu não vejo problema, e aqui me parece que é algo muito semelhante, que acontece com o apóstolo Paulo aqui, de não tendo uma arma e não sabendo usar uma arma, contratar um segurança naquela situação que eu vivi, graças a Deus, há 20 anos atrás, e depois não se repetiu mais, ainda que eu saiba que há muitos arminianos que fariam tudo para que eu levasse um tiro na cara, talvez. Pelo menos o Facebook mostra isso às vezes, né? Mas eu nunca vi a necessidade de ter uma segurança assim, né? Mas se tivesse, eu não vejo problema, até porque um texto como esse aqui me mostra que uma segurança, uma proteção armada legítima, aprovada pelo Estado, usando realmente aqui de armas para repudiar a agressão, a ameaça da vida, eu vejo num texto como esse total respaldo para esse tipo de coisa se um crente precisar disso aí. Obrigado, pastor. Pastor Ancião Edson Reis, sua última pergunta. Bom, o pastor Marcos disse que vê base bíblica aqui para a situação apresentada. Eu não vejo de maneira alguma base bíblica nisso, conforme disse. Nós percebemos aí uma escolta policial. Como eu posso ter uma escolta policial em um caso que a minha vida seja ameaçada? Né? Teoricamente, eu deveria prestar uma queixa. Talvez sua família. Exatamente, minha família deveria prestar uma queixa e teria proteção policial. Isso é óbvio que o cristão pode recorrer. Agora, quando nós falamos em um cristão ter uma arma para se defender, ou o cristão ter um grupo de segurança armado para se defender, e aí o senhor usa a palavra aí que não são bandoleiros. Não deixam de ser, porque... A pergunta é do senhor? Vou fazer. Porque se não fossem, eles estariam devidamente autorizados como policiais. Aí a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: diante dessa visão que o senhor coloca, por que o medo de morrer no Evangelho? Se a pessoa diz que morreu, ela está salva e vai para o céu. Para que eu preciso de proteção policial, então? 3 minutos, pastor. Pastor, eu entendo essa colocação, mas certamente o senhor, quando veio para cá hoje, o senhor trancou a porta da sua casa. Certamente, se o senhor veio de carro, o senhor trancou a porta do seu carro. E certamente, se o senhor vê uma rua escura, isolada, e que leva o senhor para casa de modo mais rápido, o senhor certamente, por questão de cuidado, opta por um caminho mais seguro, ainda que talvez seja mais longo. E talvez o senhor dê essa orientação aos seus queridos, à sua esposa, aos seus filhos, não sei quantos filhos o senhor tem, né? Mas o senhor vai dizer, olha,
cuidado, não saia a esta hora. Não tome esse caminho porque é perigoso. Então, se nós pensarmos desse jeito que você está falando aí, todo cuidado, toda precaução, toda cautela, ela deixa de ter sentido. Eu digo, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do mal, porque o Senhor é soberano e Ele dirige todas as coisas, então vou deixar minha casa aberta, vou deixar a minha filha andar pelos caminhos que ela quiser a qualquer hora, se for preciso, não vou buscá-la no ponto de ônibus, não vou trancar minha janela, não vou tomar precaução nenhuma. Por que tanto medo do futuro? Por que tanto medo de incidentes? Por que tanto medo da morte, se nós temos a vida eterna? Então, são questões diferentes. Nós temos a vida eterna, é claro, mas isso não nos dá licença para sermos desmazelados, para sermos descuidados. Então, acredito que se eu estou vivendo uma situação realmente perigosa, né, em que há pessoas que querem fazer o mal para a minha família, querem fazer o mal para mim, querem tirar a minha vida, como aqueles telefonemas que eu recebi no passado. Né? Na época eu não tomei essa medida, e veja bem. Mas se eu tivesse condições de proteger a minha esposa, ter uma arma em casa, ou mesmo andar com uma arma, eu não veria problema nenhum com isso. Eu até faria um cursinho de tiro para defender especialmente a minha família. Eu, na época, eu saía na rua e pensava, o que vai acontecer, vai acontecer, eu não tenho como me proteger o tempo todo. Mas eu não veria problema se eu tivesse condições na época de me precaver assim. E não veria isso como medo da morte, pavor de morrer, medo de ir para o inferno, não. Mas uma medida natural, aprovada por Deus, de um homem cauteloso, cuidadoso, que zela por aquilo que Deus deu, sua vida e sua família. Amém. Irmão Edson Reis, seus comentários. Eu não vejo problema em você cuidar da família, em você ter todas as precauções. Eu volto novamente ao tema, né, proposto que nós estamos falando, na questão de você ter um segurança armado. Nós pregamos tanto o evangelho, somos pastores, lógico, nós criamos animosidades, e eu bem sei disso. Mas a grande situação reverendo, ou nós confiamos ou não. Ou confiamos no poder de Deus, ou não confiamos. Ou nós acreditamos naquilo que Isaías capítulo 2, versículo 4 diz sobre o povo de Deus, que iriam transformar suas lanças em podadeiras, e iriam viver em paz, ou não acreditamos. Ou nós acreditamos na soberania de Deus, ou não acreditamos. O senhor, como bom calvinista que também deveria olhar por esse ângulo. Ou seja, se está tudo debaixo da soberania de Deus, para que eu preciso de uma arma para me defender? Se eu estou debaixo da soberania de Deus. Então, tem alguns questionamentos que eu entendo, são humanos, são nossos. Porém, quando nós recorremos às Escrituras, nós percebemos um olhar diferente. O senhor mencionou que não dá para a gente, por exemplo, gerar uma doutrina ou estender isso para toda a Igreja de Jesus. Mas se a gente não consegue gerar uma doutrina em cima disso, não conseguimos estender isso para a Igreja de Jesus, os princípios bíblicos se tornam, na realidade, falíveis no nosso caso. Porque nós não estamos tratando de uma norma, mas nós estamos tratando de princípios. Porque se eu, por exemplo, pedisse ao irmão, me dê um texto bíblico, né, além desses que nós citamos aí, do exemplo dos apóstolos, alguém que andou armado, alguém que reagiu. Estevão estava morrendo apedrejado, Estevão encomendava sua alma, né? A Bíblia diz lá em Atos 7, 56 e 58. Então eu vejo o procedimento do cristão, alguns vão dizer, poxa, mas esse irmão ele é um pacifista, chame como quiser. Mas eu vejo o procedimento do cristão uma visão futura. Eu vejo essa vida aqui apenas como uma transição e diante de tudo isso eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Eu não preciso de arma para me defender. Essa é a maneira que vejo, né, e que afirmo aqui de acordo com a minha visão nas Escrituras. Mas precisa de uma porta trancada. Inclusive eu nem tranquei a minha. Nós estouramos o tempo. Agradeço ao pastor Marcos Branconato, da Igreja Batista Redenção, e ao irmão ancião Edson Reis, da Igreja Elim,
em Hortolândia, pela presença dos dois, e eles estão à disposição de todos vocês pelo site do programa. Lá vocês têm o contato deles para tirar dúvidas, fazer convites, etc. Ver quem ganhou a assinatura da revista: Washington de Menezes e São Sebastião do Passé, lá na Bahia. Valeu, Washington. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.